Queridos amigos, queridos legionários, uma boa noite a cada um de vocês. Eu quero dizer de início que eu estou muito feliz e que é uma alegria muito grande estar aqui nesse momento para dar sequência ao nosso ciclo de palestras da Sociedade Legião Espírita. Como de costume, faremos a nossa prece inicial. Convido cada um de vocês a entrar em sintonia com o plano espiritual. Deus, Criador da vida e Senhor de cada hora que ainda aqui dispomos. Amigos do plano superior, pedimos a assistência nesses instantes para que possamos seguir fiéis aos ensinamentos que nos foram dados acerca dessa doutrina. Te pedimos mais. Pedimos também que possamos aproveitar cada instante dessas reflexões para podermos descobrir, ou pelo menos chegar um pouquinho perto do real motivo de estarmos aqui encarnados nesse momento. Que assim seja. Como todos nós sabemos, a nossa casa, a Sociedade Legião Espírita, nesse momento, ela se encontra com as portas materiais fechadas, em atendimento às determinações das autoridades municipais e estaduais. Nós estamos vivendo um momento de pandemia que até pouco tempo atrás nós só tínhamos ouvido falar nas leituras mesmo, lido alguma coisa sobre isso. Não passaria pela nossa cabeça há 8 meses atrás que viveríamos um momento a nível mundial como esse. Então, nesse momento, a nossa casa espírita está com as portas materiais fechadas. Nós estamos impossibilitados de frequentar os nossos cursos, de frequentar as nossas atividades rotineiras, diárias. Estamos impossibilitados de dar aquele abraço em cada legionário que chega e a saudade é grande, mas cada um tem que fazer a sua parte. E o afastamento nesse momento é importante. Só que apesar de estar com as suas portas materiais fechadas, as portas espirituais da Sociedade Legião Espírita estão plenamente abertas para cada um de nós, para cada um que necessitar, para cada um que precisar. O plano espiritual tem lá dentro daquela casa o acolhimento e o socorro necessário para a alma de cada um. Só que para isso é preciso que nós tenhamos vontade verdadeira de buscar. E para isso também é necessário que cada um de nós prepare o seu recipiente. Porque se nós não tivermos um recipiente propício, nós não conseguiremos usufruir desse benefício do plano espiritual. O nosso tema de hoje é sobre o tempo também. É sobre o tempo humano, das nossas urgências, das nossas buscas desenfreadas e todas elas assim aceleradas, digamos assim, porque sempre que queremos alguma coisa, queremos para agora, se não para ontem. Nada plantamos e esperamos que o tempo dê conta de germinar, de crescer. Queremos tudo para hoje, queremos tudo para ontem. Não pensamos em cultivar, pensamos em colher. E vamos falar também sobre o tempo da espiritualidade, que é completamente diferente do nosso tempo. Então, o tema de hoje é: a espiritualidade não tem pressa. E o progresso dos espíritos. Desde a nossa primeira encarnação, com certeza, desde muito tempo atrás, nós sempre tivemos presente que existia alguma força muito superior a nós. Só que não sabíamos ainda, não tínhamos nem a referência Deus. Depois criamos divindades e adorávamos várias divindades, dependendo do estágio de evolução em que estivemos. Aí chega Kardec, 150 e poucos anos atrás,
e pergunta, na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos: que é Deus? Veja, ele não perguntou quem é Deus, ele perguntou que é Deus. E os Espíritos responderam: inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Para nós espíritas, aqui caiu a ficha, que quando vem os espíritos e respondem que Deus é a inteligência suprema, acaba com qualquer perspectiva da imagem antropomórfica de Deus. Ou seja, para nós espíritas, não existe mais aquela possibilidade de achar que Deus é semelhante ao nosso pai biológico. A gente erra um pouquinho, depois pede desculpa, a gente acerta um pouquinho, depois erra mais um pouquinho, a gente erra bastante, mas para Deus não ficar chateado, um pouquinho antes de dormir eu rezo um pouco mais, talvez 5 segundos antes de dormir e cair na cama, em sono pesado, eu rezo um pouquinho mais, porque durante o dia eu fiz alguma coisa que pudesse vir a chatear Deus. Com essa resposta, que é Deus? Deus é inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas? Nós espíritas não podemos mais ter a ilusão de que a gente vai chatear Deus ou vai ficar aborrecido com Deus, e nem podemos mais terceirizar as nossas responsabilidades. Muito pelo contrário, nós somos criados por Deus, mas Deus não se chateia, deixa de se chatear pelos nossos atos. Nós temos que evoluir. Está lá na pergunta 114 do Livro dos Espíritos o seguinte: os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? E a resposta é bem interessante. São os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Então a gente não pode mais dizer que, não, até quando Deus quiser eu vou ser assim, depois quando Deus não quiser eu não vou mais ser assim. Não, você foi criado por Deus, mas Deus não tem nenhuma responsabilidade sobre o que você escolheu fazer com o seu livre-arbítrio. E aí vem a pergunta 115. Entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? E a resposta: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência. Deu a cada um determinada missão com o fim de esclarecê-los e fazê-los alcançar progressivamente a perfeição para o conhecimento da verdade e para aproximá-los dele. A felicidade eterna e pura é para aqueles que alcançam essa perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhes impõe. Alguns aceitam essas provas com submissão e alcançam mais prontamente o fim da sua destinação. Outros não a suportam, senão murmurando, e por muitas faltas permanecem distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Segundo isso, os espíritos seriam em sua origem como são as crianças, ignorantes e sem experiência, adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhe faltam em percorrendo as diferentes fases da vida. E ainda assim, muitas vezes, nós ficamos pensando, mas meu Deus, por que isso está acontecendo nesse momento comigo? O que está acontecendo que parece que nada mais dá certo? Muito bem, essa é a nossa urgência. E aí a gente fala da urgência da espiritualidade, que não existe. Mais ou menos no século III,
200 anos, 250 anos antes de Cristo ainda, portanto no Velho Testamento, nós temos o livro Eclesiastes. Eclesiastes, na verdade, colher significa pregador, que viveu com maior probabilidade em Jerusalém no século III, 250, 200 anos antes de Cristo. E Colher já nos falava sobre o tempo, a espiritualidade lá, falando sobre o tempo. No Velho Testamento ainda, vamos ver o que ele nos dizia. As vicissitudes do presente. Tudo tem o seu tempo. Há um tempo oportuno para cada empreendimento debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher a planta. Tempo de matar e tempo de sarar. Tempo de destruir e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de gemer e tempo de dançar. Tempo de atirar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de separar. Tempo de buscar e tempo de perder. O tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Lá, há 200 anos, 250, 200 anos antes de Jesus chegar, esse Eclesiastes, que na verdade muitas pessoas dizem que foi Salomão que escreveu isso, procurando bem, a gente vê que é uma outra pessoa, um orador, um pregador, na verdade, que escreveu esse livro maravilhoso, e ele já fala o tempo de sarar, o tempo de chorar, o tempo de rir, o tempo de rasgar e o tempo de costurar. A espiritualidade já, antes mesmo de Jesus, nos avisava. Existe um tempo para tudo. E o tempo não é feito com a sua urgência. Você não joga uma semente na terra hoje e amanhã vai lá querer recolher os seus frutos. Muito pelo contrário, você vai deixar que a semente germine, você vai esperar que a semente cresça para depois colher os frutos. Nós, seres encarnados, e nós espíritas também, principalmente, com toda a doutrina que temos, com todos os ensinamentos que temos, também temos urgência. Mas urgência para receber. A urgência para crescer, ela já não é tão grande assim. E sempre foi assim. Se a gente pensar em Lázaro e o rico. Lázaro, aquele mendigo que ficava se alimentando dos restos que sobrava da casa do fidalgo. Os dois desencarnaram e o fidalgo tranquilo, porque afinal de contas ele tinha uma vida maravilhosa, teria uma vida maravilhosa no reino dos céus depois. Chegando lá do outro lado, ele se viu largado num poço, sozinho, sofrendo sede, frio, fome. Olhou e viu Lázaro. Lázaro vestido de branco, bem amparado, com uma luz brilhante ao seu redor. E não entendeu, porque afinal de contas Lázaro era o mendigo da casa dele. E aí pediu para que aquele espírito que acompanhava Lázaro mandasse que Lázaro pelo menos molhasse a boca dele, porque ele estava morrendo de sede. E o espírito falou para o rico: não, você já teve a sua cota de água. Lázaro aguentou a falta de cota de água dele. Então agora você paga a sua parte.
Então ele pediu para que mandasse Lázaro de volta ao mundo dos vivos, para avisar a família dele, para modificar, porque afinal de contas, senão a família dele toda iria sofrer a mesma coisa que ele estava sofrendo agora, então que eles mudassem de uma vez. E o espírito que o acompanhava falou que nem ressuscitando os mortos conseguiria, porque na verdade ele não estava pedindo para avisar a família dele, para que a família dele mudasse as atitudes, para que a família dele se reconstruísse, para que a família dele entendesse que havia o tempo de plantar. Ele estava pedindo que a família dele fosse avisada para se economizar da dor. E isso muitas vezes nós encarnados fazemos. Agora, nessa época presente, a gente tem toda uma doutrina espírita que nos explica que a nossa caminhada é um plantar dia a dia, momento a momento, hora a hora, instante a instante. E ainda assim, quantas vezes a gente se pega tentando negociar, tentando barganhar com o plano espiritual. Poxa, mas por que eu estou sofrendo isso? O que está acontecendo comigo? Por que eu parei de ter amparo? Lá atrás, se a gente for ler, todas essas explicações estão já ainda no Antigo Testamento. E depois vem Deus, vem Jesus e fala para a gente a única lei que a gente deve seguir, a lei do amor. Isso 2000 anos atrás. E a gente ainda não entendeu. A gente ainda está mais próximo de Moisés, das leis mosaicas, do que de Jesus, que só deu um mandamento para a gente: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E ainda assim, a gente desencarna e ganha de novo a oportunidade de uma nova encarnação, para vir e refazer todos os passos. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de dançar, há tempo de recolher, há tempo de rasgar e há tempo de coser os rasgos. Há tempo de aproximar e há tempo de afastar. Como a gente pode ver, a espiritualidade, ela está sempre ao nosso lado, sempre ao nosso lado. Mas não tem nunca urgência, porque quando a gente pensa, e essa pergunta do Livro dos Espíritos 115, alguns espíritos foram criados bons e outros maus. Diz, não, Deus criou todos iguais, simples e ignorantes. Ignorante quer dizer sem ciência. Fomos todos criados da mesma forma. Isso não quer dizer que fomos todos criados no mesmo dia, com o mesmo tempo. Jesus foi criado simples e ignorante, como qualquer um de nós, mas foi plantando. Não sabemos quantas vezes ele faliu como nós. Não sabemos quantas vezes ele precisou repetir a prova como nós. Mas sabemos que todos, sem exceção, fazemos a mesma caminhada. Alguns com um pouquinho mais de, vamos dizer assim, dificuldade para estudar a matéria, né? Para entender que aquilo vai ter que ser incorporado. E outros com um pouquinho mais de facilidade. Alguns murmurando, que nem criança. Outros já sendo um pouquinho mais adultos, mas ainda assim reticentes. Quando a gente lê também alguns livros, como Nosso Lar, por exemplo, e a gente vê aquela mulher que estava tentando entrar na parte do nosso lar, na colônia do nosso lar, pedindo pelo amor de Deus, o socorro, e o espírito que estava lá do lado, um espírito ainda jovem na colônia, recém-chegado na colônia, se compadeceu muito daquela mulher que estava querendo entrar e ninguém estava querendo deixar. Aí o outro espírito que estava do lado de dentro, acompanhando esse espírito recém-chegado, explicou que tudo tem o seu tempo, que não adianta você querer fugir
da dor. A gente não vai conseguir fugir da dor. A gente tem que consertar os passos. Sempre que a gente pensa em eu vou me tornar um ser perfeito, a gente pensa em grandes coisas, em grandes mudanças. E aí é complicado, porque a gente não consegue pequenas mudanças. Aí a gente acaba deixando de lado, porque se sente impotente, se sente incapaz de praticar, de pôr em prática mesmo grandes mudanças. Não é necessário. Ninguém vai conseguir numa encarnação vencer todas as suas dificuldades, vencer todas os seus vícios. O que a gente precisa fazer? Se enxergar, se ver realmente, criar espaços dentro de nós para que a gente possa realmente saber quem nós somos, aonde estamos na caminhada, quais os nossos defeitos, o que nós precisamos colocar em prática. E aí a gente para pensar, mas como que eu faço isso? Outro dia eu estava pensando, com a leitura de um livro, na verdade, que me fez acordar também, sobre o tempo que a gente perdeu, os espaços interiores que a gente perdeu. Porque a gente passa o tempo inteiro pensando em alguma coisa, ou uma televisão ligada, ou um trabalho para fazer, ou enfim, a nossa mente está o tempo inteiro ocupada com alguma coisa, e nós perdemos os nossos espaços internos, e esses espaços internos são realmente aquilo que nos permitem olharmos, nos enxergarmos, para vermos realmente o que nós precisamos mudar. A gente não para mais para observar as nossas tendências. Se a gente começar a parar e se aperceber, outro dia eu estava lendo um livro não espírita, mas também no caminho de espiritualidade, que é o despertar de uma nova consciência, e ele estava falando que a gente parou de prestar atenção na nossa respiração. Quando a gente nasceu, a gente respirava e enchia o abdômen. E agora a gente respira curtinho. E ele propôs um exercício muito interessante para que parássemos 2, 3, 4, 5 vezes no dia para prestar atenção na nossa respiração, de como nós respiramos. Prestando atenção na respiração, o pensamento vai começar a criar espaços interiores. E esses espaços interiores nos permitem um encontro conosco mesmo. Evidentemente que isso é uma coisinha a ser feita. Existem muitas coisas a serem feitas. Mas voltando aos nossos vícios, como que eu vou fazer uma mudança de verdade? Se quando eu paro para pensar, existem milhares de coisas que eu preciso melhorar. Se eu pensar em Jesus, nosso guia e modelo, então eu desisto mesmo, eu atiro a toalha. Mas eu não preciso pensar em Jesus, nosso guia e modelo no momento. Eu posso almejar Jesus, mas eu posso pensar numa vida mais plena, numa vida mais correta, numa vida com mais paciência, com mais fraternidade, com mais caridade. Vai lá. Vamos começar fazendo uma lista. O que eu quero mudar? O que eu preciso mudar? Vamos olhar para nós mesmos, tentar entender o que está faltando. E vamos fazer uma lista. 4 coisas. Essa semana, eu vou exercitar a minha paciência. Conseguindo vencer o não vamos conseguir, mas conseguindo vencer o não, a semana que vem eu vou exercitar a minha caridade. A outra semana eu vou exercitar o meu otimismo.
E assim vai. Terminou as 4 que eu coloquei aqui, começo de novo, da primeira da lista. Lá vai a paciência, lá vai a caridade, lá vai o otimismo. Até quando for necessário, para que a gente consiga introjetar um novo hábito. Porque como a gente viu, a espiritualidade não tem pressa. Jesus, desde que veio, para ele vir para cá, a espiritualidade levou mais de 1000 anos preparando esse tempo, esse solo, o perispírito, para que ele pudesse vir. 1000 anos. Então a espiritualidade não tem pressa. Nós deveremos começar a pensar no tempo de uma forma diferente. Eu estou aqui. Agora a gente viu, tem uma pandemia aí, e a gente viu como o tempo pode nos ser tirado de um momento para o outro. Mesmo que isso seja real todos os dias, ninguém tem garantia de seguir em frente eternamente. Quando a gente se depara com uma pandemia dessas, a gente vê que realmente o tempo pode ser tirado de uma hora para outra. Volta para dentro. Se olha, se enxerga, se melhora. Procura esse progresso. Uma leitura edificante, disciplina, a mesma disciplina que eu tenho para fazer tudo errado. Ficar horas no controle remoto, ficar horas no game, ficar horas à toa. Tem essa mesma disciplina para evoluir, para melhorar, para crescer. Que, como diz o Rossandro, é preciso de muita disciplina para que as coisas não deem certo. E a espiritualidade está sempre do nosso lado, sempre nos apoiando, sempre ali disposta a vir ao nosso encontro. Basta que a gente cresça o suficiente, basta que a gente receba esse auxílio, esse socorro da espiritualidade. E isso é uma coisa que realmente a gente leva tempo para entender que precisa fazer. E muitas vezes, em 2, 3 encarnações, não começa o trabalho. Então, que a gente pare para pensar nesse momento. Que a nossa urgência é sempre muito grande. Mas a espiritualidade não tem pressa. Se a gente não fizer pela gente, se nós não aceitarmos o apoio espiritual, mas não porque nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de Deus, mas nós temos livre-arbítrio. Se nós não começarmos a fazer o nosso trabalho, o problema é nosso. A gente não vai magoar Deus, ele não vai ficar chateado com nenhum de nós, ele não vai perder a paciência com nenhum de nós. O problema é nosso. Se a gente quiser repetir a reencarnação durante 30, 40, 50 vezes, o problema é nosso. Nós temos o livre-arbítrio e nós temos o nosso tempo. E a espiritualidade não tem pressa, ela está aí do nosso lado para nos auxiliar, mas o caminho, quem vai ter que caminhar, somos nós. O tempo voou, como eu disse no início, não tem pretensão nenhuma de esgotar o assunto, é um início de conversa, é um começo de start para cada um de nós pensar. E eu espero que eu tenha colaborado para que um pouquinho da reflexão fique com cada um de nós. Muito obrigada. Agora, amigos, agradecendo imensamente por esse momento maravilhoso que podemos ter junto da espiritualidade, agradecendo pela vida, agradecendo pela encarnação, por todos os dias que temos nessa jornada, agradecendo imensamente por essa doutrina espírita que nos inspira, que nos encaminha, que nos ensina. Vamos pedir a autorização do plano espiritual para encerrarmos esse momento. Boa noite.